Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Diego Bombardo e você é bem-vindo ao meu canal. Desejo do fundo do meu coração que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. E hoje, irmãos, eu quero te falar sobre a vida de um homem que servia ao Senhor de todo o seu coração, mas que ainda não tinha vivido o sobrenatural de Deus. Esse homem se chamava Pedro, um dos 12 apóstolos do Senhor. Um homem que viveu intensamente a sua fé, que ministrou em vários lugares e ganhou muitas almas para o Senhor. Mas até esse determinado momento, o qual eu vou lhes falar hoje, ele não tinha visto o sobrenatural de Deus. Esse homem estava dentro de um barco que estava no meio do mar, e esse barco estava sendo açoitado pelas ondas, pelos ventos fortes, porque havia uma grande tempestade ao seu redor. Muitas vezes, irmãos, nós começamos a viver as tempestades, só que antes de nós vermos o sobrenatural de Deus em nossas vidas, nós desistimos de lutar. Muitas vezes nós paramos de orar. E aquele homem, de repente, ele viu um vulto vindo no meio do mar. E os seus colegas ali, todos eles começaram a se assustar e diziam que era um fantasma. Então Jesus falou: não se assustem, não é um fantasma, sou eu, não temam. Aí esse homem chamado Pedro começou a viver o sobrenatural de Deus. E ele disse assim, então, lá em Mateus 14, versículo de número 28. E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Irmãos, você tem noção do milagre que aquele homem vivia naquele momento? Você tem noção? A sua fé estava sendo testada pelo Criador. Mas ele tinha fé e começou, de repente ele desceu do barco e começou a andar por sobre as águas. Aí, irmãos, ele começou a olhar para as lutas, ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade e ele começou a afundar. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós temos que seguir o nosso alvo, olhando sempre para Cristo, que é o nosso alvo. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, não olhar para a tempestade, não olhar para as lutas que estão ao nosso redor. Porque se nós olharmos, irmãos, para as lutas, nós começamos a perder a nossa fé. Nós podemos ter a maior fé do mundo, mas se olharmos para os lados, para as lutas, para barreiras, nós vamos começar a perder a nossa fé. E foi isso, irmãos, que aconteceu com Pedro. Ele começou a andar sobre as águas e começou a afundar porque olhou para os lados. Quando você começa a pedir a vitória sobre uma luta que você está passando, a tua vitória está chegando, certo? Mas se você começar a olhar para os lados, a tua vitória vai ficar cada vez mais distante. E o Senhor Jesus disse: olhai para mim. Então, irmãos, olhamos para Cristo, que é o nosso alvo, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. E eu quero fazer uma forte oração por você, uma oração poderosa por você, aonde o Senhor Jesus vai abrir os teus olhos e você vai começar a ver o sobrenatural dele. Tá bom? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo dia que o Senhor está nos concedendo, Pai, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Pai, sobre nós. Te agradecemos, Pai, porque podemos viver o sobrenatural, Senhor, que vem da tua parte, Senhor. Nós podemos viver o sobrenatural que vem de ti, Pai, meu querido. Fica conosco, Pai, nos cobre, Senhor, neste dia, Pai, e que nessa oração, Pai, o teu filho, Senhor, possa ser tocado, Pai. Possa ser abertos os olhos, Pai, assim como foi abertos os olhos, Pai, de Eliseu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que os olhos dos teus filhos possam ser abertos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abre, Senhor, os olhos deles, Pai, que eles vejam o teu sobrenatural neste momento, Pai. Restaura sonhos, Pai.
tudo aquilo, Pai, que o inimigo roubou, Senhor, que venha ser restaurado hoje, Pai. Todos os sonhos que Tu tinhas com esse Teu filho, Pai, que eles venham ser restaurados, Pai. Que hoje, Senhor, ele venha receber o renovo da Tua parte, Senhor. E que nessa oração, Pai, ele seja abençoado por Ti, Senhor. Que neste dia, Pai, ele seja tomado pela Tua mão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome, Pai. Fica conosco, Pai, nos abençoa nessa semana, Senhor, que estará se iniciando hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. É isso aí então, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e que você seja abençoado por Deus, que você seja tocado pelo Espírito Santo do Senhor e que você veja o sobrenatural de Deus e não olhe para os lados, olhe somente para Jesus, que é o teu alvo, tá bom? Se inscreva no canal e que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Fica na paz.